IAFES, Instituto de Atividade Física Supervisionada, é uma clínica composta por equipe multiprofissional especializada em reabilitação física para as pessoas portadoras de doenças ortopédicas e neurológicas, que resultem ou não em incapacidades. Nosso objetivo é aplicar o conhecimento científico com humanização, visando sempre a melhora da qualidade de vida das pessoas. Aqui, a limitação é apenas um detalhe. IAFES, Instituto de Atividade Física Supervisionada, rompendo preconceitos e barreiras. www.iafes.med.br, Avenida Independência, 574. Telefone 3432-5546. ElringKlinger, mobilidade com responsabilidade. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Versa também se preocupa com acessibilidade. Profissionais especializados cuidam de toda a burocracia na hora da compra do seu carro adaptado. E ainda, desconto para pessoas com deficiência. Honda Versa, líder no mercado e em cidadania. Programa Superação. Oferecimento ElringKlinger, mobilidade com responsabilidade. Grupo LabMate, análises e ensaios de materiais. Frias Neto, consultoria de imóveis. E Honda Versa. Está no ar mais um programa Superação, o nosso espaço para discutirmos acessibilidade, inclusão e qualidade de vida dentro da nossa sociedade. Inclusão e qualidade de vida são o foco principal da discussão do nosso programa hoje. Nós vamos mostrar o trabalho realizado por algumas entidades que atendem pessoas com deficiência dentro do município de Piracicaba, o que elas fazem, qual o trabalho desenvolvido por elas, o tamanho, o número de atendidos e o principal, a importância, a relevância que esse trabalho tem para a nossa sociedade. E para você que acompanha o Superação todas as semanas, seja através da televisão, seja através da internet, você vai ver o quanto é importante você, empresário, se engajar nessa luta em busca da inclusão, em busca da acessibilidade, e todos vocês da nossa sociedade que não tem uma deficiência, graças a Deus, que não tem uma pessoa dentro da sua família que tem uma deficiência, mas o quanto é importante nós participarmos nesse processo, ajudarmos a inclusão, ajudarmos a proporcionar a acessibilidade e saber que o principal, o que separa uma pessoa com deficiência de uma pessoa sem deficiência é apenas um segundo. É o programa Superação que já começou. Mas tem algumas empresas que quando vêm procurar os alunos, quando a gente fala deficiente mental e intelectual, eles não aceitam. Se nós investirmos no deficiente intelectual desde o seu nascimento, nós vamos ter cidadãos futuros adequadamente e produtivos para a sociedade. A luta pela acessibilidade nunca esteve tão em evidência. Prova disso é o nosso programa, o Superação, um projeto de TV e internet voltado totalmente para a luta pela igualdade social e direitos iguais para todos. Em Piracicaba, frequentemente são realizadas atividades que promovem essa luta. Visitamos 3 entidades que promovem diariamente atendimentos voltados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Vamos falar de acessibilidade e inclusão com quem realmente entende do assunto.
Nossa primeira visita é para a PAI de Piracicaba, uma entidade que atende predominantemente pessoas com deficiência intelectual. Recentemente, receberam um prédio do município de Piracicaba para melhor atender essas pessoas e conversamos com a Cleusa para falar a respeito do assunto. E já estamos aqui nas instalações da PAI de Piracicaba, já conhecemos, já demos uma volta aqui pelas instalações aqui de Piracicaba e da última vez que estivemos aqui algumas coisas mudaram e para nos recepcionar e bater um papo com a gente, está aqui a administradora da PAI de Piracicaba, a Cleusa. Cleusa, obrigado por nos recepcionar aqui e a gente queria bater um papo contigo justamente a respeito da estrutura que vocês têm montado aqui hoje. Fala um pouco para a gente como é que é essa estrutura, quantos atendidos vocês têm hoje aqui e principalmente eu queria que você comentasse com a gente a respeito dessa mudança que aconteceu algum tempo atrás, quando a PAI saiu do prédio que ela ocupava lá no centro da cidade e se instalou onde a gente está aqui hoje. Bom, nós hoje estamos atendendo 300 alunos, mais 70 ambulatorial, que é a parte externa. O prédio veio numa boa hora, porque quando nós estávamos lá na Rua do Rosário, no centro, a gente pagava R$8.000 de aluguel, era um prédio antigo, não ia caber todos os alunos, que nem temos hoje aqui 300, a gente tinha lá 196 alunos na época. Aqui a gente conseguiu montar o setor de ambulatorial, que é físio, fono, TO, psicóloga, sendo que lá a gente não tinha esse espaço, né? A fonoaudiologia, ela busca a comunicação mais efetiva do ser humano, né? Da melhor forma que ele consiga estar inserido na sociedade, com os pais, familiares, com os amigos. E aqui dentro da instituição, meu trabalho é de estar desenvolvendo essa comunicação, tanto gestual, falada, por escrita, né? Então eu trabalho a linguagem, a audição, a fala, a voz, a motricidade orofacial, que também é um trabalho muito legal para a gente estar realizando aqui dentro. E também tem a parte da audiometria, que é o exame realizado para a gente ver os decibéis de nível auditivo que está tendo o paciente, o aluno. Tá? E aqui eu atendo assim, eu atendo a parte escolar, que são em grupos, individual, e também os pais, que eu faço grupo de pais para orientações de necessidade de cada aluno especificamente, né? E também tem a parte ambulatorial, que a gente atende desde a mãe na gestação, até na parte de 3 aninhos de idade, que a gente faz o atendimento de bebês, né? E aí quando tem 3 aninhos de idade, a mãe pode estar decidindo se ela quer estar inserindo aqui para a nossa escola ou se ela quer colocar em outra escola. E aí a gente faz a terapia também aqui, toda a parte de grupo daí. Eu trabalho a arte-terapia, para poder instalar comportamento. É uma maneira tranquila, lúdica, onde eles conseguem extravasar, a gente consegue estar fazendo com que eles criem, né? Mexendo com a autoestima, com a criatividade. É muito bacana quando a gente percebe o que eles conseguem tá produzindo, é muito gratificante. Então, por exemplo, eu estava trabalhando com uma outra criança agora, as atividades, aí o Cauê chega e ele fala assim, eu também quero. Então eles mesmos se estimulam, eles ficam super estimulados a desenvolver, né? Então a minha parte aqui realmente é trabalhar, instalar comportamento, que a gente tem bastante dificuldade por conta do tipo de deficiência, dos transtornos, né? Aqui, amor, aqui. É isso. Não, para limpar. Este aqui, ó. E esse? Isso. São caprichosos, viu? Olha a outra mãozinha pra você segurar o pano. Cai isso tudo. Não tem problema, nós limpamos depois. O Cauê, ele não está aqui, ele vem para atendimento ambulatorial, ele está no SESI. Aí ele vai no SESI de manhã, né? Posso pintar aqui também? Pode, claro. E à tarde ele vem para terapias, por conta da inclusão que tá aí. Né, Maritão? Eu estou muito feliz com o prédio novo, tem muita coisa ainda para fazer, mas eu estou muito feliz.
E Cleusa, vocês desenvolvem um trabalho fantástico aqui na APAI, mas a luta em busca de recursos é uma luta incessante, é uma busca do dia a dia, porque quer queira, quer não, é muito caro, é muito custoso manter uma instituição, principalmente com o padrão de atendimento que tem a APAI, com a estrutura que a gente pode constatar aqui que a APAI tem e oferece a esses atendidos aqui em Piracicaba. Como você falou, aqui hoje são 300 atendidos e mais 70 ambulatoriais, quase o dobro do que se atendia no antigo prédio. Como é que vocês fazem para conseguir bancar os custos da APAI hoje? Basicamente, a renda da APAI, ela advém da onde? A renda nossa é a seguinte, 30% é convênio federal, estadual e municipal, dá 30% do gasto. Os outros 70% a gente faz cada 2 meses uma promoção, temos o nosso telemarketing, né? E temos também as empresas que são colaboradoras nossas, são a Caterpillar, a Delphi, a Valer, a CETESB, a Lutec, a Lef Piso. Temos 10 empresas onde colaboram com a gente aqui, né? Nos custos que a gente tem aqui, que é muito alto. Aliás, é importantíssimo que seja citado o nome dessas empresas para que sirvam de exemplo para outras tantas empresas aqui da nossa cidade que também colaborem com a APAI, com as outras instituições do nosso município, nesse trabalho fundamental que vocês desenvolvem dentro da nossa sociedade. Essas empresas, elas colaboram como? Através do Fundeca? Como é que é? Não. A Caterpillar, a Delphi e a Valer, eu tenho os meus alunos que vão para dentro da empresa, onde eles trabalham, onde eles têm o ganho dele, e desse ganho dele é 50% para o aluno e 50% é da APAI, entendeu? É uma parceria onde eles estão aprendendo a trabalhar para mais tarde ir para o mercado de trabalho. O ano passado eu coloquei no mercado de trabalho como cidadão registrado 45 alunos. E saiu dessas empresas, é onde eles são aprendizes lá dentro. Eles fazem um estágio dentro dessas empresas, trabalhando lá dentro, convivendo com os outros funcionários, aprendendo o que são as funções e depois, como você citou, só no ano passado, no ano de 2010, foram 45 que foram integrados ao mercado de trabalho. Todos eles com carteira assinada, todos os direitos, como qualquer outra pessoa que tem os seus direitos e tem a sua cidadania garantida. Exatamente. Então, essas empresas é muito importante para a gente, tá? Eu acho que se todas as empresas colaborassem nisso, a gente poria muito mais deficiente mental e intelectual no mercado, porque tem algumas empresas, tem a lei, né? Mas tem algumas empresas que quando vêm procurar os alunos, quando a gente fala deficiente mental e intelectual, eles não aceitam, porque acham que não vai dar conta do trabalho, não, é engano deles. Isso, queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho para a gente disso, porque ainda existe preconceito contra o deficiente intelectual quanto à questão da capacidade desse deficiente? Sim, existe muito ainda. Tem muitas empresas que não aceitam o mental e intelectual, porque acham que ele não tem capacidade, ele tem capacidade. Eles são ótimos, eles são inteligentes, sabe? E essas empresas, essas 3 empresas, são elas que estão colaborando comigo na parte de aprendizado, entendeu? Então eles saem de lá e já vão para o mercado de trabalho. Então todo ano a gente faz uma seleção e vê se ele está preparado para ir para o mercado de trabalho, entendeu? Então eu sei que está dando certo, desde quando eu comecei de 98 para cá, nós já colocamos no mercado de trabalho mais de 100 deficientes, entendeu? Mas para isso a gente precisa da colaboração das empresas. Sim, vocês precisam ter toda uma estrutura aqui na APAI
para poder oferecer o atendimento a essas pessoas que têm essa deficiência, para poder prepará-los, inseri-los num estágio ou, às vezes, até, dependendo do caso, diretamente num emprego. Mas voltando na questão que você citou dos custos da APAE hoje. 30% hoje você citou que são bancados por convênios, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Agora, os outros 70%, você falou que realizam aqui diversas atividades, diversos eventos, buscando levantar recursos. O atendimento hoje na APAE, todo ele é feito gratuito, tem algum custo para alguns alunos, depende de cada perfil, como funciona? Funciona assim, por exemplo, o aluno ele entra aqui, faz uma avaliação, né? Passa por todas as técnicas, depois passa pela neurologista, certo? E depois, conversando com os pais, se o pai tem condição de contribuir com alguma coisa, ele vira um doador também. Ele contribui com 10, 20, o que ele pode doar. Já é uma quantia que já ajuda a gente. Temos o telemarketing, que arrecada, e temos também a nossa oficina, que você viu ali, onde a gente trabalha com madeiras, com tapetes, com bijuterias, e é onde a gente vende também. Então a gente procura lucros em todos os lugares, né? Porque a nossa despesa mensal aqui é 150 mil por mês. 150 mil reais. 150 mil por mês. Não é fácil bancar 150 mil reais. Como vocês que acompanham o programa Superação podem ver, a gente está aqui no corredor principal do prédio aqui da APAE de Piracicaba e o atendimento está acontecendo. As salas de aula, elas estão com os profissionais, com os alunos, sendo atendidos, fazendo os seus atendimentos, o seu preparo, seja para o mercado de trabalho, seja para as suas atividades de vida diária. Então esse trabalho que a APAE desenvolve é fundamental para o nosso município, para a nossa sociedade, que com certeza, se não fosse ele, 300 famílias, aliás, mais de 300, que tem as outras 70 que são atendimentos ambulatoriais, como falou a Cleusa. São 370 famílias que teriam dificuldades de como inserir essas pessoas na nossa sociedade e como ter a participação delas na nossa sociedade. Então, Cleusa, eu queria que você fizesse para a gente as suas considerações finais, falando a respeito do tema acessibilidade. Nós do programa Superação, nós trabalhamos a questão acessibilidade como nosso principal foco. E hoje é um tema cada dia mais falado dentro da sociedade. Queria que você comentasse com a gente, no teu ponto de vista, como uma pessoa que lida com acessibilidade, que lida com a inclusão no dia a dia, no seu trabalho, como é que você vê a questão da acessibilidade, da inclusão hoje em dia e como é que você vê o que é a nossa principal prioridade hoje a se trabalhar dentro da nossa sociedade? Bom, isso vai ser uma opinião minha, que eu estou há 14 anos aqui na APAE, né? E eu acho que de uns anos para cá que foram feitos muita propaganda, foi feito passeata, se falou muito sobre deficiência, né? Então eu acho que melhorou muito. As crianças que estavam escondidas estão aparecendo, que eu tenho uma fila aí de quase 200, que eu não sei onde eu vou pôr, mas tem. Então eles estão aparecendo, sabe? Estavam escondidos, né? E eles estão aparecendo. Eu acho que é muito importante isso para a gente, as pessoas trabalharem, né? Como você que trabalha sobre isso, leva, né? Em televisão e faz todas essas propagandas sobre a deficiência. E eu acho que isso é muito importante para as pessoas saber o que é, porque tem muita gente que não sabe, tem muita gente que confunde as deficiências, acha que nem a minha deficiência mental e intelectual, confunde com outro tipo de deficiência. Então cada deficiência tem o seu tratamento, tem a sua entidade que cuida
E tem que falar mais sobre isso, procurar, sabe, pedir mais ajudas. Temos que quebrar os paradigmas, né? Acho que tem que quebrar, porque tem muitos ainda, muitos. Como a Cleusa colocou pra gente, só aqui hoje na APAI são mais de 200 na fila de espera. Hoje 300 atendidos diretamente aqui na APAI, mais 70 ambulatoriais e mais 200 numa fila de espera. Então, as nossas empresas que estão aí, que já ajudam a APAI, e aquelas que ainda não desenvolvem um trabalho social, que não têm uma ação social no nosso município, procurem olhar. Isso que a Cleusa falou é extremamente importante e é o que o Superação procura trabalhar no seu dia a dia. Vamos derrubar essas barreiras do preconceito. Incluirmos a pessoa com deficiência dentro da nossa sociedade não é difícil. Trabalhos como o da APAI, como do Centro de Reabilitação, como da Passo a Passo, como de inúmeras entidades, é extremamente importante, mas a gente precisa não só divulgá-los, mas você aí que está nos acompanhando precisa estar aberto, precisa estar com o seu coração receptivo para poder trabalhar com essas pessoas e receber e participar com essas pessoas, ajudar a essas pessoas. E fica aqui o recado do Superação às empresas e ao nosso poder público de Piracicaba. Temos mais 200 pessoas na fila de espera aqui na APAI. Muito em breve a gente vai precisar de uma ampliação nesse prédio. Então, já vai guardando dinheiro no orçamento, já vai preparando o orçamento, porque a gente vai precisar ampliar esse prédio, tá bom? Então, Cleusa, eu queria agradecer muito a tua atenção, a tua disponibilidade em nos receber aqui na APAI, em bater esse papo com a gente, mostrar as instalações, falar um pouquinho do dia a dia da APAI. E a gente está saindo daqui agora e vamos dar um pulo lá na Passo a Passo para conversar com o pessoal de lá. E não é só a APAI que ganhou um prédio novo. Estamos aqui nas novas instalações da Passo a Passo, uma entidade diferenciada que faz um trabalho extremamente relevante para a cidade de Piracicaba e para toda a nossa sociedade. Ela atende predominantemente pessoas com deficiência intelectual que têm uma idade um pouco mais avançada, que normalmente não são atendidas pelas outras entidades. A Escola Passo a Passo é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Ela foi fundada dia 30 de agosto de 1989 e o objetivo dela é cuidar dos alunos com deficiência, principalmente deficiências múltiplas, onde em Piracicaba, principalmente, é a única entidade que trata desses alunos. Atualmente a escola conta com 43 alunos e com 17 funcionários. A escola hoje ela é mantida por duas instituições, uma é a parte da educação, que faz um repasse de verba para fazer o pagamento da direção da escola, da diretora da escola e dos professores, e uma outra repasse que é feito pela SENDES, que é da Secretaria Municipal de Saúde, para cobrir o pagamento dos funcionários da entidade. E também a gente conta muito com a colaboração dos sócios contribuintes e algumas empresas parceiras também que nos auxiliam. Esse prédio aqui comparado com o outro, como é que vocês veem essa? Não tem comparação, não tem comparação, porque lá nós estamos numa casa que ela é inadequada, completamente, não vou nem falar adaptada, porque não tem nada adaptado lá. Tá, é uma rua, simplesmente uma casa, maior movimento de comércio. Sim, né? E lá seria um movimento muito grande, o que dificulta o embarque e desembarque dos alunos. Sim. E aqui, você já tem uma estimativa, por exemplo, de quantos alunos vocês atendem lá e quantos, de repente, vocês podem estar atendendo aqui? Se é o mesmo número, se pode aumentar? Sim, a gente tem uma... Já fizemos algumas projeções, alguns cálculos. Hoje nós estamos com 43 alunos que estão sendo atendidos lá na escola. E aqui a gente tem uma ideia de que a gente vai poder aumentar mais aí uns 50%, no mínimo 50% do número de alunos a serem atendidos.
E além disso também, tem alguns espaços da escola que a gente vai poder usar para outra atividade e outros tipos de aluno. Então a gente está com alguns projetos pensando nessa área também. Coisas que o espaço antigo, até a própria estrutura física não Sim, permite. não permite. Né? Não permite. E mudando para essa nova estrutura, tem esses espaços que podem ser trabalhados nessas outras atividades. Sem dúvida nenhuma. Pois é, um dos apelos que a gente está sempre fazendo, principalmente sócios contribuintes, que a gente precisa deles também, e as empresas também que se sensibilizem com isso daí e nos ajudem também. Porque o repasse que a gente recebe dos órgãos públicos, da educação, da SENDES, só citando como exemplo, eles pagam o salário do professor, da diretora, mas os encargos ficam de responsabilidade da entidade. E eles pagam alguns cargos, que é a parte pedagógica, a direção, a psicóloga, a fono, a terapeuta ocupacional. Só que a escola ela tem outras funções, que é a faxineira, que é a cozinheira, que é o monitor, que é a secretária, e isso é mantido tudo pela escola. Então hoje, fazendo um balanço aí do que nós recebemos e o que a Passo a Passo tem de gasto de montante, representa aí 60%, 50%, 60%, mais ou menos nessa faixa. Nós temos que correr atrás aí dos outros 40% aí. IAFES, Instituto de Atividade Física Supervisionada, é uma clínica composta por equipe multiprofissional especializada em reabilitação física para as pessoas portadoras de doenças ortopédicas e neurológicas, que resultem ou não em incapacidades. Nosso objetivo é aplicar o conhecimento científico com humanização, visando sempre a melhora da qualidade de vida das pessoas. Aqui, a limitação é apenas um detalhe. IAFES, Instituto de Atividade Física Supervisionada, rompendo preconceitos e barreiras. www.iafes.med.br, Avenida Independência, 574. Telefone 3432-5546. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Versa também se preocupa com acessibilidade. Profissionais especializados cuidam de toda a burocracia na hora da compra do seu carro adaptado. E ainda, desconto para pessoas com deficiência. Honda Versa, líder no mercado e em cidadania. ElringKlinger, mobilidade com responsabilidade. E com a mágica da televisão, já estamos aqui no Centro de Reabilitação Piracicaba, a maior instituição no que tange ao atendimento à pessoa com deficiência na cidade de Piracicaba. E vamos bater um papo aqui com a Rosa Pompeu, que aliás já frequentou e já passou aqui pelo Superação diversas vezes, até porque a Rosa Pompeu, no que tange ao atendimento à pessoa com deficiência, a discussão de políticas públicas, de atendimento, tudo que se refere à pessoa com deficiência, Rosa Pompeu é uma referência aqui na nossa cidade de Piracicaba, aliás, não só em Piracicaba. Rosa, obrigado por nos receber mais uma vez aqui no Centro de Reabilitação, aqui nessa sala de recursos muito bonita, onde são armazenados os brinquedos pedagógicos que as profissionais aqui do centro utilizam no atendimento aos atendidos aqui do centro, que aliás hoje, se eu não me engano, você vai falar pra gente, se eu não me engano, são mais de 600 atendidos aqui. Mais uma vez, obrigado por nos atender e a gente queria falar sobre acessibilidade, que é o foco do programa Superação, e queria que você nos falasse com a tua experiência. Acessibilidade e inclusão é um assunto que muito tem se falado hoje em dia na mídia. Queria que você colocasse para a gente, na tua opinião, como é que você vê a questão da acessibilidade, o que evoluiu, o que não evoluiu, o que a gente precisa ainda evoluir, o que a gente precisa trabalhar
nesse quesito acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência dentro da nossa sociedade. André, eu que tenho que agradecer a oportunidade, né, de vocês estarem novamente colocando em pauta o trabalho desenvolvido em prol da pessoa com deficiência, incluindo o Centro de Reabilitação, que é onde eu trabalho, né? Sim, sempre muito prazeroso a gente ter essa oportunidade, porque o cidadão, a comunidade em geral, precisa entender os recursos e as necessidades, né? Essa sala, por exemplo, é um mecanismo que a gente busca de alternativa para tornar a terapia mais agradável. Nós que já tivemos a oportunidade, né, André, de passarmos pelo processo terapêutico, a gente sabe o quanto que é fadonho você ficar ali fazendo o mesmo exercício toda hora, o mesmo exercício toda hora, um dia, 2 dias, 3 meses. O processo então, de fisioterapia não é fácil. Não é. Então a gente tem que buscar torná-lo muito mais agradável. Então esses recursos pedagógicos, né, a gente utiliza para poder fazer com que a terapia se torne mais agradável. E nesse sentido, aproveitando este gancho, nós estamos agora iniciando um trabalho com equipamento de terapia virtual, né, onde a gente vai fazer com que a gente atinja vários objetivos terapêuticos através do computador, da televisão, desses aparelhos modernos todos aí. Nós estamos instalando para fazer a terapia mais agradável e atingir os objetivos. Mas quando você fala, André, da acessibilidade, né, o que evoluiu, o que tem ainda evoluído, da acessibilidade e a inclusão, a gente nessa trajetória toda, né, que eu sempre busco colocar como referência, porque eu acho que é para isso que a idade serve, né? A idade serve para poder transmitir as experiências e fazer com que aquilo que a gente vivenciou seja referência para as pessoas que estão iniciando essa luta, para as pessoas que estão aí na busca de uma evolução maior, né, naquilo que tange ao atendimento à pessoa com deficiência. E eu garanto para você, né, dessa minha trajetória de 1975 para cá, que a gente teve muitos ganhos, né? A gente teve uma conquista de um código de obras, né, na área estadual. Nós tivemos conquista das leis da BNT, que é federal. Hoje existem trajetórias legais que favorecem a acessibilidade da pessoa com deficiência. Em 1975, quando nós iniciamos, não existia nada disso. Eu falo que sempre o grande diferencial é 1981, que foi o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. As grandes conquistas, as grandes transformações vieram após 1981. Esse ano você acha que marcou na nossa sociedade? Muito, muito. Aí tiveram excelentes discussões, excelentes conquistas legais no judiciário, no legislativo, nos executivos, nas instituições filantrópicas, nas técnicas, o que evoluiu a técnica, porque houve uma integração mundial, a gente recebeu muitas pessoas de fora, nós participamos de muito congresso, de muita conferências. Houve muita troca de informação. Muita. Então, só colocando uma experiência básica, André, naquela época a gente não falava da inclusão da pessoa com paralisia cerebral e a gente, tecnicamente, predomina. Não vou falar que era todos os profissionais, porque logicamente que tem vários níveis de profissionais, né? Mas a grande maioria, a grande massa, não via na pessoa com paralisia cerebral o potencial de inclusão na escola, de alfabetização. Achava-se que toda pessoa que pela dificuldade motora, pela dificuldade de fala,
paralisia cerebral tinha deficiência intelectual. Isso não é uma verdade. Hoje nós temos condições de observar que tem gente que tem paralisia cerebral que ele é superdotado. Entende? Então, são grandes conquistas que nós tivemos, grandes avanços, né? Foram paradigmas que foram derrubados nessa época, preconceitos talvez que foram derrubados, como essa questão que você falou da pessoa com paralisia cerebral, e que hoje, como você falou, vemos muitos exemplos que estão incluídos e participam da nossa sociedade de uma forma extremamente ativa e produtiva, certo? Agora, para a gente seguir daqui para frente, como é que você vê a forma de atuar? O que a gente precisa? Qual é a maior dificuldade nossa hoje? Eu acho que agora o nosso grande desafio, André, é a gente ter um olhar mais profundo com o deficiente intelectual. Existe dentre... eu não costumo pegar o referencial do IBGE, porque para o IBGE, particularmente eu, Rosa, eu não falo em nome de instituição e nem de ninguém, eu particularmente, os resultados do IBGE, ainda eu acho que eles precisam ser mais aprimorados tecnicamente. Eu acho que ele não transmite a realidade, porque nós temos que avaliar aí as referências do tipo de deficientes que eles foram colocados. Não condiz com a realidade. Mas o que a ONU preconiza, que 10% da população ela tem alguma deficiência, entre esses 10%, 5% é deficiente intelectual, isto é uma realidade que preconiza até hoje. Hoje a gente observa... A grande maioria... é deficiência intelectual. Que antigamente se chamava da deficiência mental. Hoje nós temos, porque como ela é a maioria... hoje, com a lei de cota, com esses avanços que nós conquistamos, nós não vamos fazer a inclusão e nós não vamos conquistar maiores espaços se nós não passarmos a capacitar e desenvolver o máximo da capacidade da pessoa com deficiência intelectual. E eles têm potencial, e muito. Se você tiver a oportunidade de ir aí em algumas farmácias, alguns supermercados que já tem inclusão da pessoa com deficiência intelectual, você vai ver que eles são produtivos, eles são repositores, eles atendem a população, eles são agradáveis, eles são eficientes, eles não faltam, eles são referências. Eles são quase que profissionais referência, profissionais modelo nesse sentido. Eles são, André. Eles são. Até para a gente fazer uma continha rápida aqui, Rosa, Piracicaba hoje tem aproximadamente 400 mil habitantes, para a gente arredondar. Se 10% da nossa população tiver alguma deficiência, são 40 mil pessoas. 5%, metade disso, são 20 mil pessoas com deficiência intelectual na cidade de Piracicaba. É muita gente. Você está reparando? Então, se nós não tivermos este olhar, André, nós não vamos... Logicamente, que nós sabemos, né, que dentre as deficiências, todas as deficiências têm a leve, moderada, severa e profunda. Todas as deficiências. A visual, a auditiva, a sensorial, a física, a intelectual, tudo. Agora, nós temos grandes experiências colocando pessoas com deficiências moderadas em ambiente de trabalho, desde que ele seja bem trabalhado, bem treinado, que ele consegue executar e com eficiência, são modelos de eficiência. Isso nós estamos cansados de observar. Então, eu acho que o grande desafio daqui para frente é mostrar para as comunidades, para os cidadãos, para nossa cidade, nossa região, que se nós investirmos no deficiente intelectual desde o seu nascimento, porque a partir do momento que a gente investe em um atendimento adequado, onde nós fazemos estímulos adequados, onde nós colocamos as regras adequadas, nós vamos ter cidadãos futuros adequadamente e produtivos para a sociedade. É tão fácil, André, essa continha fácil que você fez aí, é a mesma que você vai fazer quando você pensa
de uma pessoa que hoje não é prerrogativa só da pessoa com deficiência, porque tem muitos jovens e adolescentes hoje com comportamentos inadequados. Que sociedade que aceita a pessoa que não sabe se alimentar corretamente, a pessoa que não sabe se comportar perante aquele que não tem limite, aquele que não... Ninguém quer por perto. Então ele já ser... como é que fala? Não aceito pela sociedade, ter o preconceito por ele ser deficiente é uma coisa. Agora, ele ter preconceito, ser discriminado por condutas inadequadas é pior ainda. Então, o que nós temos que mostrar para as famílias, nós temos que mostrar para que os profissionais da área de psicologia, de não só de psicologia, porque isso não é, para as famílias principalmente, que o filho deficiente hoje que nasce, eles têm que ter norma, regras, ter desenvolvimento comportamental, como o certo é certo, errado é errado por qualquer um. Ele tem que ter o zelo, ele tem que ter o devido cuidado, mas tecnicamente não de comportamento. A mãozinha na cabeça dele e ser tratado como um coitadinho e deixá-lo sem limites. Exatamente. Ele tem que ser tratado, como você colocou, com limites, dada a devida educação e dados os devidos limites. Exatamente. O direito dele vai até onde começa o do próximo. Esse bebê, exatamente, André, porque esse bebezinho que é engraçadinho hoje, né, a gente suporta uma criança, né, com alguns comportamentos inadequados, porque é uma criancinha, mas é criança. Só que essa criança de hoje é adulto de amanhã. Só que o deficiente intelectual, ele não sabe o limite, ele não generaliza a informação, ele não tem espírito crítico. Somos nós que temos que orientá-lo. Olha, isso está certo, isso está errado, isso pode, isso não pode. Então é dessa forma que a gente tem que observar. Eu acho que esse é o grande desafio que nós estamos passando daqui para frente, porque eu acredito piamente nos avanços que nós já tivemos de acessibilidade, de inclusão da pessoa com deficiência, de todas as outras deficiências. Hoje, a gente verifica deficiente auditivo. Eu conheço, André, deficiente auditivo advogados, eu conheço deficientes visuais médicos, psiquiatras, que tem uma sensibilidade incrível. Temos deficientes visuais procuradores da República. Sim. Inúmeras pessoas com deficiência que provam que não é a deficiência que limita a pessoa. De maneira, deficientes físicos, nossa, das mais variadas profissões. Só que por que a gente não investir no deficiente intelectual? Por que a gente tem que achar sempre e discriminar o deficiente intelectual? Nós temos que acreditar, sim, nós temos que ampará-los, sim, mas nós temos que dar condições, a sociedade tem que ver que essas pessoas que têm essa deficiência intelectual, eles são úteis e produtivos e podem desenvolver e ser cidadãos com direitos e deveres como todos nós somos. O centro de reabilitação hoje, ele predominantemente atende, na sua maioria, deficientes intelectuais. Então é uma barreira atitudinal, é um preconceito que nós precisamos derrubar, essa questão de incluirmos a pessoa com deficiência intelectual dentro da nossa sociedade. É importantíssimo, aliás, fundamental a gente fazer, e é o trabalho que o Centro de Reabilitação tem feito, faz isso no seu dia a dia aqui internamente, inclusive agora ele está exteriorizando essa questão através de uma campanha com alguns parceiros na cidade, um deles o Jornal de Piracicaba, que aqui a gente quer parabenizar pela iniciativa de desenvolver esse trabalho, que é através de fotos, né, colocando pessoas sem deficiência sentadas numa cadeira de rodas ou de alguma forma numa posição em que eles se coloquem na posição da pessoa com deficiência, para a gente levar à nossa sociedade um pouco do que é o centro de reabilitação. É isso que é a campanha? André, nós estamos aí buscando, né, fazer uma campanha institucional do centro de reabilitação, acima de tudo, para poder chamar a atenção da sociedade para o trabalho do Centro de Reabilitação Piracicaba. Porque você sabe, André, nós atendemos aproximadamente 600 pessoas com deficiência. Nós temos 120 funcionários, 6.200 metros quadrados de área construída.
68% de recursos próprios. Isso vem de trabalho institucional, que nós temos teledoações, nós temos eventos, promoções, né? Como você acompanha, como aconteceu o jantar holandês. Final de semana. Exatamente. Então, isso é um custo significativo. E a gente precisa dar um retorno para a sociedade dessa contribuição que a sociedade faz, acreditando no centro de reabilitação. Então, o que a gente, essa campanha institucional que nós fazemos é para chamar a atenção sobre que é lado a lado, estamos lado a lado. Por quê? Porque hoje eu estou aqui, amanhã posso estar aí. O que separa, eu costumo brincar no sentido, o que separa eu de uma pessoa com deficiência? É um segundo, você é prova disto, não é? É um segundo que pode ter uma bala perdida, que pode ter um AVC, que pode ter um acidente, que leva eu a ser uma pessoa com deficiência, que ter uma limitação. Eu sou prova disso, um tombo que eu tive na escada, tenho 6 parafusos na minha perna. Quer dizer, então, o que a gente acha que nós temos diferente das pessoas? Nós não somos diferentes, não. Nós agradecemos dia a dia, né, de nós estarmos em condições hoje de estar em condições de poder fazer um trabalho em prol das pessoas que necessitam. Mas é isso que nós queremos chamar a atenção da sociedade para o centro de reabilitação pela causa da pessoa com deficiência. É isso que essa campanha institucional, que em parceria, né, com o Jornal de Piracicaba, que eu também aproveito em agradecer muito essa parceria do Jornal de Piracicaba e também a todos os voluntários que emprestaram a sua imagem para esta campanha institucional, porque dessa forma que nós vamos fazendo, nós vamos com isso chamar a atenção para a causa. E chamando a atenção para a causa, como a gente tem a quantidade de atendimento, nós estamos chamando a atenção para o centro de reabilitação também. A gente precisa quebrar esses paradigmas, fazer a sociedade conhecer o que é realmente a deficiência intelectual, incluirmos o deficiente intelectual e nada melhor do que trabalharmos isso, mostrando o trabalho que o centro de reabilitação faz, o trabalho sério que é a maior instituição no atendimento a pessoas com deficiência de Piracicaba, o que ela faz para Piracicaba de bom e essa quebra de paradigmas, essa quebra de barreiras atitudinais através dessa campanha. Então você que acompanha o Superação Sempre, que ainda não conhece o trabalho do Centro de Reabilitação, acesse o site lá, conheça um pouquinho mais, é www.crp.org.br. Você vai conhecer um pouco do que é o Centro de Reabilitação. Aliás, Rosa, nada melhor do que uma visita aqui no Centro de Reabilitação para as pessoas conhecerem o que é realmente a deficiência, conhecerem o que é o trabalho sério, a dedicação sua e de todos esses profissionais envolvidos aqui nessa instituição em prol dessa causa que a Rosa está comentando com a gente, de tudo isso que ela está falando. E nós do Superação só temos aqui a parabenizar não só a Rosa, mas a toda a equipe que está por trás da Rosa, a toda a diretoria do Centro de Reabilitação, por proporcionar essa estrutura que hoje o centro tem para fornecer esse atendimento a aproximadamente 600 pessoas com deficiência aqui em Piracicaba. E dentro dessa linha de prioridades que a Rosa falou, que a gente possa ter das nossas empresas aqui de Piracicaba, que temos muitas e que muitas estão vindo para cá, nosso poder público, dos nossos representantes na esfera municipal, estadual e federal, recursos para que, quem sabe, daqui a pouco, Rosa, pelo tamanho que a gente tem dessa estrutura aqui do centro, em vez de 600, a gente possa ter 800, 1.000, 1.200, o que essa estrutura comportar, a gente poder atender, logicamente, com a mesma qualidade e o mesmo padrão de atendimento que o centro faz hoje. E lembrando, o que a Rosa falou é fundamental, as famílias participarem do processo junto com a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não vive isolada, ela tem uma família e essa família tem que viver integrada e saber que essa pessoa com deficiência, ela tem que ter toda uma estrutura para ela viver. Não só aqui no centro, vir aqui, deixar ele aqui e levá-lo para casa num determinado momento. Não, é incluirmos realmente e fazermos essa pessoa participar da forma mais integral possível dentro
do nosso dia a dia dentro da nossa sociedade. Rosa, mais uma vez parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês, é sempre um privilégio conversar contigo, que não dá vontade da gente parar, pela experiência tua, pela tua forma de encarar os problemas e pela forma de encarar a questão da deficiência e tudo o que a gente tem que fazer. Então a missão do Superação é levar informação à nossa sociedade. Então levamos aqui a informação do que o Centro de Reabilitação faz e parabenizamos vocês mais uma vez por todo esse trabalho desenvolvido em prol da nossa cidade de Piracicaba, em prol das nossas pessoas que necessitam do atendimento aqui no Centro de Reabilitação. Eu que agradeço, André, a oportunidade que você está nos dando. Eu falo muito que eu simplesmente estou gerente no Centro de Reabilitação, que a nossa vida é passageira, é transitória. Eu sou simplesmente um veículo para que nossa equipe de 120 funcionários consiga fazer o melhor trabalho possível, com a melhor qualidade possível a todos os usuários matriculados no Centro de Reabilitação. Em nome da diretoria, em nome de todas as famílias, em nome dos funcionários, eu agradeço muito a oportunidade e que vocês continuem com um programa que desde o princípio eu falo, né, dessa conquista desse espaço da comunicação para poder divulgar o trabalho que envolve uma área dos excluídos, que é a pessoa com deficiência. E a gente conquistar isso é um ganho muito grande. Então nós temos que aproveitar com qualidade e da melhor forma possível para que a gente possa conquistar não só meia hora de espaço, quem sabe daqui para frente você consiga ampliar esse tempo para que a gente possa ter mais divulgação em cima disso. Com certeza, mais uma vez, os nossos parabéns, Rosa, de toda a equipe do Superação a você, e o Superação volta daqui a pouquinho. IAFES, Instituto de Atividade Física Supervisionada, é uma clínica composta por equipe multiprofissional especializada em reabilitação física para as pessoas portadoras de doenças ortopédicas e neurológicas, que resultem ou não em incapacidades. Nosso objetivo é aplicar o conhecimento científico com humanização, visando sempre a melhora da qualidade de vida das pessoas. Aqui, a limitação é apenas um detalhe. IAFES, Instituto de Atividade Física Supervisionada, rompendo preconceitos e barreiras. www.iafes.med.br, Avenida Independência, 574. Telefone 3432-5546. Uma grande marca só se torna líder quando amplia seu potencial além do produto. A Honda Versa também se preocupa com acessibilidade. Profissionais especializados cuidam de toda a burocracia na hora da compra do seu carro adaptado. E ainda, desconto para pessoas com deficiência. Honda Versa, líder no mercado e em cidadania. Elrin Klinger, mobilidade com responsabilidade. E o programa Superação de hoje vai ficando por aqui, mas, como sempre, continua na internet. Acesse lá superatv.com.br, você vai ver esse e todos os outros programas Superação que já foram ao ar e que continuam à sua disposição na internet dentro do nosso site. Aproveite e curta também a nossa página dentro do Facebook. Acesse facebook.com/programa Superação. Participe junto conosco, interaja, mande seus comentários, seus vídeos, seus e-mails. A sua participação é extremamente importante para proporcionarmos uma sociedade cada dia mais inclusiva, acessível e com qualidade de vida a todas as pessoas. Parabéns às entidades que nós mostramos no nosso programa de hoje, a Passo a Passo, ao Centro de Reabilitação, a APAI, a todos os profissionais, diretores, todas as pessoas envolvidas, direta e indiretamente, na administração e na manutenção dessas entidades, no dia a dia, no atendimento a essas pessoas com deficiência. Lembrando que temos um número muito grande de pessoas, não só aqui em Piracicaba, mas em toda a nossa sociedade,
que precisam do nosso apoio, que precisam do nosso carinho e que essas famílias, essas pessoas precisam muito de informação e carinho. Participe com a Superação e leve conosco essa bandeira. Um grande abraço e até semana que vem. Programa Superação. Oferecimento Euryklinger. Mobilidade com responsabilidade. Grupo LabMate. Análises e ensaios de materiais. Frias Neto. Consultoria de imóveis. E Honda Versa.